Já parou para pensar como a mesma palavra pode, sei lá, ser uma ponte super clara entre duas pessoas ou um abismo de confusão total? Completamente. A gente usa palavras o tempo todo, são as ferramentas do nosso pensamento, mas e se a gente não souber como a ferramenta funciona? Exato. É como usar um martelo achando que é uma chave de fenda. É isso, e é nesse terreno que a gente vai mergulhar hoje. A nossa investigação é sobre a ambiguidade da linguagem, mas olha só, a ideia não é tratar isso como um defeito. Não, de forma alguma. E para guiar a gente, fomos numa fonte clássica de lógica, o Trivium, da irmã Miriam Joseph. A ideia é usar o livro como um mapa mesmo. O mapa perfeito. Porque, no fundo, entender essa ambiguidade é a base não só da lógica, mas do pensamento claro no dia a dia. A análise que a gente vai fazer aqui vai oferecer uma estrutura, sabe? Uma forma de organizar a bagunça? Isso para a gente poder dissecar a linguagem em camadas, desde a sua forma mais física, tipo o som que a gente ouve, até a função mais abstrata. Ok, então vamos do começo. Se a ambiguidade é tão fundamental, de onde ela vem? Porque parece uma coisa tão caótica. Parece, né? Mas a fonte que a gente analisou aponta para uma origem bem específica. A própria natureza do símbolo. A palavra não é a coisa em si. Nunca é. É só um signo, um som, um desenho, sobre o qual um grupo de pessoas concordou em impor um significado. Essa palavra impor é forte. E é a chave de tudo, imagino. É a chave, porque essa imposição não é única e muito menos permanente. O material aponta, assim, três grandes fontes para essa variação de sentidos. A primeira é a mais óbvia, a espória das palavras. O significado delas evolui. E como evolui. Aqui o livro dá um exemplo que é um soco no estômago. A palavra suástica. Pois é. Era um símbolo milenar de boa sorte. E aí, na Alemanha, a partir de 1918, um novo significado foi imposto a ela de uma forma violenta. Hoje é quase impossível desassociar as duas coisas. Impossível. É um sequestro de significado, a história sequestrou a palavra. Outro caso que as fontes citam é o termo quinta coluna. Ah, essa eu conheço. Nasceu ali, na Guerra Civil Espanhola. Um general disse que, além das 4 colunas de tropas marchando sobre Madrid, ele tinha uma quinta coluna. De traidores dentro da cidade. Exatamente, de simpatizantes. E a expressão pegou, virou sinônimo de inimigo infiltrado. Um evento histórico impôs um sentido que dura até hoje. Entendi. A história carrega um peso enorme. Mas isso ao longo de décadas, né? E no aqui e agora? A forma como eu uso uma palavra numa frase também pode criar essa confusão. Com certeza. E essa é a segunda fonte, a intenção do orador. O jeito que a pessoa usa a palavra naquele momento define o nível de significado que está em jogo. Certo. Eu posso usar a mesma palavra para falar de uma coisa real ou da palavra em si como um som, ou de um conceito. É uma escolha. Ok. A história e a intenção. Mas e a nossa cabeça? A imagem que uma palavra cria para mim pode não ser a mesma que cria para você. As fontes falam disso. Falam. E esse é o terceiro ponto, que a fonte chama por um nome técnico, o fantasma. Fantasma? Não é nada sobrenatural. É um termo. O fantasma é basicamente a imagem mental que a nossa memória guarda de algo que a gente percebeu. Ah, tá. Quando você olha para uma árvore, seus olhos captam a forma, as cores. A imagem que fica guardada na sua mente, aquela que você consegue ver de olhos fechados, isso é o fantasma. É tipo o arquivo da percepção que fica salvo no cérebro? Perfeito, é isso. E a ambiguidade surge daí, porque o meu fantasma de árvore pode ser um ipê, e o seu, um pinheiro. É uma representação interna, sabe? Não é o objeto em si. Entendi. Então temos a história, a intenção de quem fala e a imagem mental. São 3 camadas de potencial confusão. Um campo minado. Ok, o cenário está montado. Mas o legal é que as fontes dão um mapa para esse campo minado. É o conceito que o livro chama de as 3 imposições. É uma estrutura muito poderosa. Quase um sistema de coordenadas para a linguagem. O nível mais comum que a gente usa no piloto automático é a primeira imposição. O uso padrão. Isso, o padrão. Quando a palavra aponta direto para a realidade, a fonte dá o exemplo. Joana amava um homem.
Aqui, homem é um ser humano de carne e osso. Simples. Certo. Esse é o uso de 99% do tempo. E os outros níveis? Bom, antes de subir, a gente precisa descer para a base. É o que as fontes chamam de imposição zero. Imposição zero? Aqui, a gente olha para a palavra, mas só como um objeto físico, um signo sensível. A gente foca no som dela ou na sua aparência escrita. Pode dar um exemplo mais concreto? Claro, pensa naquelas piadinhas tipo a do pavê. Se eu digo homem é um dissílabo, eu não estou falando de um ser humano. Tá falando do som. Ó-men. 2 sílabas. Exato. Ou se eu digo homem tem 5 letras, estou falando da grafia. O truque das charadas é esse. Elas te enganam, te fazem pensar na coisa real, na primeira imposição, quando a resposta está no som ou na letra. Agora sim. A piada do pavê ou pá comer é exatamente isso. A gente espera uma conversa sobre sobremesa e a piada te joga para a imposição zero, para o som. Caiu a ficha. E a segunda imposição? A segunda imposição também olha para a própria palavra. Mas o foco muda. Agora, a gente se refere a ela como uma categoria da gramática. Ah, Por exemplo, homem é um substantivo. Aqui, não falamos de um ser real, nem das letras, nem do som. Falamos da função daquela palavra dentro da estrutura da língua. peraí. Essa diferença entre a zero e a segunda é sutil, né? Nos 2 casos, não estamos falando da coisa real. É sutil, mas a fronteira é clara. A fronteira está no tipo de análise. Como assim? Na imposição zero, a análise é material. Som, letras, é física. Na segunda imposição, a análise é funcional, sistêmica. Substantivo não descreve algo físico da palavra homem, mas o papel que ela joga na frase. É uma regra do jogo. Acho que entendi. É como se a mesma palavra pudesse ser uma fotografia da realidade, que é a primeira imposição, Uhum, um objeto de argila que a gente pode tocar, que é a imposição zero, boa analogia. ou uma peça com regras num tabuleiro de xadrez, a segunda imposição. Essa analogia é excelente. É exatamente isso. Cada nível opera com um conjunto diferente de regras. E confundir os tabuleiros é o que gera o curto-circuito. Certo, isso cobre a palavra como um signo. Mas e as ideias por trás das palavras? O material avança e fala sobre 2 intenções. Isso me parece bem mais abstrato. E leva para esse lugar, sim, porque agora a gente sai da análise da palavra e entra na análise do pensamento. A primeira intenção é direta, Alinhada com a primeira imposição. perfeitamente alinhada. Meu conceito mental aponta para a realidade externa. Penso em homem, me refiro a um ser humano. Fim. Ok, o conceito espelha a realidade. E a segunda intenção? A segunda intenção é quando o conceito se refere a si mesmo como uma categoria lógica, uma abstração. É quando a mente para de olhar para fora e começa a olhar para as próprias gavetas, para como ela organiza a informação. É a mente pensando sobre como ela pensa. Exato. A mente refletindo sobre os próprios conceitos. Isso é mais denso. O exemplo da fonte ajuda a clarear. Ajuda muito. O exemplo fundamental é a frase homem é uma espécie. Certo. O que é fascinante aqui é a distinção. Lembra da segunda imposição? Homem é o substantivo? Isso é gramática. Uhum. Agora, dizer homem é uma espécie é uma análise lógica, filosófica. Espécie não é uma coisa que existe no mundo da mesma forma que um homem existe. Você não tropeça numa espécie na rua. Verdade. Espécie é um conceito que a gente criou para classificar. É uma etiqueta numa gaveta mental. Exatamente. Então, quando dizemos isso, operamos na segunda intenção. Não falamos da função da palavra na frase, mas da função do conceito na estrutura do nosso pensamento. Nossa, isso é vertiginoso. Porque a mesma palavra, homem, pode ser usada para falar do meu vizinho, de uma categoria no dicionário ou de uma ideia filosófica. E se a gente não souber em qual desses jogos a gente está, A conversa não acontece? Cada um tá jogando num tabuleiro diferente com a mesma peça. precisamente. Até agora a gente tratou a ambiguidade como esse campo minado lógico, né? Algo a ser mapeado para não dar problema. Mas as fontes também sugerem que ela pode ser uma ferramenta artística. Sim, e esse é o outro lado da moeda. A linguagem, como o livro aponta, tem 2 dimensões operando ao mesmo tempo, uma lógica
e uma psicológica. A lógica quer clareza, precisão. Isso. É a linguagem da ciência, dos contratos. A psicológica, por outro lado, lida com emoções, conotações, imagens, e até com o som das palavras. E é aí que a arte mora. Então, a poesia funciona abraçando a confusão que a gente tentou organizar até agora? Eu não diria confusão, mas ela joga em outro tabuleiro. Ela usa as regras da psicologia, não da lógica. O material cita um poema do Walter de la Mare, Silver. Prata. E o poeta repete essa palavra e sons parecidos o tempo todo. Logicamente, é redundante, mas psicologicamente, essa repetição cria uma atmosfera prateada, lunar, mágica. O som, que na lógica pode ser ruído, na poesia é a música. É a diferença entre um bisturi e um pincel. A lógica usa a linguagem como um bisturi, para dissecar. E a arte? A arte usa como um pincel, para pintar uma impressão. Perfeita analogia. Outro exemplo que as fontes trazem é do poeta John Donne. Vai, pegue uma estrela cadente. Logicamente, isso é um comando impossível. É falso. Mas o objetivo não é informar, é evocar um sentimento de impossibilidade, de desejo. A linguagem aqui não quer ser verdadeira, quer ser poderosa. É nessa tensão, nessa ambiguidade deliberada entre o literal e o metafórico que a arte acontece. Entendi. A arte vive da ambiguidade. Bom, juntando tudo isso, como isso nos ajuda no dia a dia? Fora da poesia ou da filosofia? A aplicação prática é imediata, porque entender esses níveis nos impede de cair em confusões lógicas básicas, nos permite diagnosticar sobre o que uma discussão realmente é. É um check-up da comunicação. Antes de discutir, a gente para e pergunta: espera aí, estamos no mesmo nível? Exatamente. Vamos pegar uma palavra carregada como justiça. Se alguém diz, a justiça foi feita naquele caso do tribunal. Ok, essa pessoa está na primeira imposição e primeira intenção, falando de um ato concreto. Tabuleiro 1. Isso. Aí outra pessoa na conversa diz, mas a palavra justiça vem do latim justitia. Pronto. Mudou de nível sem ninguém perceber. Foi para imposição 0, tabuleiro 2. E aí chega o gramático e diz, E vale lembrar que justiça é um substantivo abstrato. salto para a segunda imposição, tabuleiro 3, o foco agora é a classificação da palavra. Ninguém mais fala do caso do tribunal. E para completar, chega o filósofo. E ele pergunta, mas o que nós queremos dizer com o conceito de justiça? E aí a discussão foi elevada para a segunda intenção, tabuleiro 4. O debate vira sobre o conceito lógico em si. E essa estrutura nos permite dizer, pessoal, peraí, fulano está falando de um caso, ciclano de etimologia e você de filosofia. Vamos decidir em qual tabuleiro vamos jogar? Senão não vamos a lugar nenhum. É uma ferramenta de diagnóstico. Antes de discordar, a gente precisa concordar sobre o que estamos falando. Incrível! Então, recapitulando essa nossa jornada, a gente viu que a ambiguidade não é um erro, mas uma característica da linguagem, e aprendemos a mapeá-la. Usamos o sistema das 3 imposições A palavra como realidade, como objeto e como peça gramatical, e das 2 intenções. o conceito apontando para a realidade e para si mesmo. E vimos como essa mesma característica pode ser um obstáculo lógico ou a matéria-prima da arte. Sim, é uma verdadeira arquitetura da linguagem e do pensamento. E entender essa arquitetura nos deixa com uma reflexão final, sabe? Qual seria? As fontes nos deram um sistema para analisar a linguagem. Mostram como a lógica e a gramática são ferramentas que a gente usa para organizar o mundo. A questão que fica, e que é bem mais profunda, é se a estrutura da nossa língua organiza como pensamos sobre a realidade. Até que ponto as próprias regras e categorias do nosso idioma, substantivos, verbos, o conceito de espécie, não apenas descrevem, mas também constroem a realidade que a gente é capaz de perceber.